Olha, o Ministério da Saúde confirmou que foram registrados em Alagoas, de janeiro a novembro deste ano, 14 casos de sarampo. Parece pouco, né? Mas não é não, porque a doença tinha sido erradicada aqui no estado e no Brasil também. A última notificação em Alagoas tinha sido registrada há 20 anos. Sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o médico infectologista Fernando Maia. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Para a gente se preocupar, são 14 casos, mas para quem não tinha nenhum, 14 é um número alto, né, doutor? Infelizmente, a gente voltou a ter sarampo depois de 20 anos, né? O Brasil já tinha recebido da Organização Mundial da Saúde o certificado de erradicação da doença e, infelizmente, nós perdemos por causa dessa reintrodução do sarampo. O sarampo foi reintroduzido de duas frentes. A mais importante foi pessoas da Venezuela que entraram pela Amazônia com a doença e também houve alguns casos importados da Europa. Mas a grande maioria foi da Venezuela. E encontrou uma situação de pessoas, brasileiros, que deveriam estar vacinados e não estavam. Estavam desprotegidos. Estavam desprotegidos. E aí o que aconteceu? O vírus foi reintroduzido. Esse vírus é extremamente contagioso. Então basta uma pessoa doente no meio de algumas pessoas que não têm vacina, ele se espalha rapidamente. Rapidamente. Numa escola, numa creche, pode fazer um desastre. E é assim, pelo ar mesmo, assim, o pelo contato, né? Pelo ar. É pelo ar. Dessas doenças infecciosas que a gente lida, as chamadas doenças da infância, o sarampo é uma delas, o sarampo é a mais contagiosa, é a que mais facilmente se transmite por via respiratória. Então a fala, a tosse, o espirro do doente é suficiente para espalhar o vírus. A gente tem aqui uma cartela dos números em Alagoas, né, onde foram registrados esses casos. Vamos colocar aqui na tela para a gente comentar também com o doutor. Olha só, caso de sarampo em Alagoas é uma informação da CESAR, inclusive, informação oficial. Arapiraca, 2 casos. Carneiros, 1 caso. Maceió, 1 caso. Maravilha, 1 caso. Maragogi, 1 caso. Mata Grande, 5 casos. Olha, um número grande aí em Mata Grande. Olivença, 2 casos. E Santana do Ipanema, 1 caso. Totalizando 14 casos no estado, né? E aí a gente reforça exatamente isso, doutor. Porque é fácil essa contaminação, principalmente com crianças. É a fase mais preocupante ou também tem um grande número em adultos? Nessa atual epidemia, a gente tem visto muitos casos também em adultos. Certo. A gente tem muitos casos em crianças e é o que preocupa porque estão atingindo crianças muito pequenas. Normalmente, quando a gente não está em situação de epidemia, como a gente está vivendo agora, a gente faz a primeira dose de vacina de sarampo aos 9 meses de idade. Então, a mãe que estava imunizada ou por vacina pela própria doença, transmite essa imunidade para a criança, e a criança que mama no peito nasce e fica aproximadamente até os 6 meses, até os 6 meses mais ou menos protegida. Entre os 6 e os 9 meses, normalmente essa proteção vai se perdendo e aos 9 meses habitualmente aplica essa primeira dose de vacina. Então o que é que a gente estava observando? Alguns casos de crianças estavam adoecendo exatamente nessa idade, o que levou ao Ministério da Saúde e algumas secretarias estaduais de saúde, é o caso aqui de Alagoas, a antecipar a primeira dose, para pegar justamente esse público que estava desprotegido. E também o Ministério pediu que a gente vacinasse os adultos jovens, então pessoas entre os 20 e os 40 anos, que é exatamente essa faixa de pessoas que não tinham sido vacinadas na infância e que também estavam adoecendo. Então, por isso que se reforçou a vacinação nessa faixa. Normalmente, quem tem mais de 40 anos, normalmente já teve contato com a doença na infância ou já tomou vacina, habitualmente não precisa vacinar. Mas quem tem menos de 40 anos, não sabe se tomou vacina ou não teve sarampo, é melhor tomar uma dose de vacina, pelo menos uma dose para complementar a imunidade. Quem já tomou 2 doses está protegido. Então existe a vacina específica só contra o sarampo e existe a vacina chamada tríplice viral, que contempla sarampo, cachumba e rubéola. Quem tomou uma das duas, tomou 2 doses, uma de cada, ou 2 de uma ou da outra, tanto faz, está protegido, está imunizado. E quem, por exemplo, está nessa dúvida, perdeu a carteira, de repente não sabe, o ideal, essa idade entre 20 e 40, é procurar também, ou as crianças também, quem não tem essa certeza, é importante ter essa vacinação, doutor? Sim, com certeza, porque a vacinação é a única forma efetiva de proteção contra a doença. Muita gente tem aquela ideia em relação a outras doenças assim, fulaninho está doente, vamos botar todo mundo para conviver com ele, para brincar, para pegar logo. No sarampo isso é muito perigoso, porque o sarampo é uma doença que pode fazer forma grave e pode matar.
Então, o sarampo pode fazer pneumonia, o sarampo pode fazer uma alteração neurológica muito grave. Então não é uma boa ideia botar as crianças, os sobrinhos, os filhos... Para ter contato. Não é uma boa ideia, porque ela pode desenvolver forma grave. Só para a gente terminar, qual é o sintoma que deve despertar o alerta para o pai, para a mãe, de que é sarampo? Bom, o sarampo geralmente começa com febre alta e começa com um quadro, parece um resfriado. Febre alta, começa a escorrer o nariz, dá um conjuntivite, o olho fica vermelho e logo em seguida, com 2, 3 dias, começa a aparecer aquele vermelhão no corpo. Geralmente é um vermelhão que começa na cabeça, desce para o tronco e vai para os membros. Então, a criança teve contato com alguém, o suspeito ou confirmado com sarampo. Começou a ter febre, fez um quadro que parece um resfriado, escorreu o nariz, olho vermelho, dor de garganta e começou a ter mancha no corpo, tem que pensar em sarampo e procurar imediatamente o atendimento. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos mais uma vez. Um bom Natal para o senhor, tá certo? Bom Natal, igualmente. Obrigado. Obrigado.